Mishnah de número 16, Tetzain. Agora mais uma Mishnah muito conhecida, muito famosa, muito importante e que eu não sei até que ponto as pessoas levam a sério, lamentavelmente. Mas a gente está estudando de coração aberto, que sejamos nós merecedores de levar a sério os ensinamentos que estamos estudando. Tetzain, Perek Dalet, Rabbi Yaakov Omer, Haolam Azeh Domeh Lefrosdor Bifnei Haolam Haba. O que Rabbi Yaakov diz? Este mundo parece um prosdor. Prosdor pode ser entendido ou como uma antessala ou como um corredor. Eu prefiro a explicação de corredor, até porque foi essa que eu recebi desde pequeno, e porque também dentro da explicação ambas fazem sentido, mas o corredor tem mais significado, ao meu ver. Atken atzmecha befrosdor, prepara-te no prosdor, no corredor, na antessala, para que você possa adentrar o palácio ou o salão. Sensacional esse estudo. O que quer dizer que esse mundo é como um corredor diante do mundo vindouro? O corredor é um lugar de passagem, onde eu tenho que atravessá-lo para poder chegar no meu destino. No caso aqui, o salão, o palácio, que é um mundo vindouro. A gente poderia pensar, tá, atravessar um corredor é muito simples. Você entrou de um lado e saiu do outro. Mas não é um corredor qualquer. A nossa vida não é simplesmente um corredor. Bastou nascer que vai morrer e ir para o céu. Não. Esse nosso corredor, ele tem obstáculos. Ele às vezes até tem bifurcações para ver se a gente vai escolher o caminho que vai levar ao outro lado do corredor ou o caminho que não vai levar a lugar nenhum. Essa Mishnah é muito famosa, muito importante também. A tradição judaica ensina que todas as pessoas prestam contas frente ao Criador, antes de descansarem. Mas seu descanso na tradição judaica também é chamado de vida, a vida eterna, a vida após a vida, ou a vida após a morte. A palavra vida em hebraico é traduzida como Chaim, porém analisando a regra gramatical hebraica do plural, as palavras terminadas em im referem-se a plural. Portanto, a tradução literal no singular não existe, ou não é conhecida, vez que nossos valores pontuam a vida eterna e espiritual como a principal. Então, por isso, Chaim, vidas. Não existe vida no judaísmo, existem vidas. E na realidade existe uma existência que congrega, por assim dizer, essas vidas, que reúne essas vidas. E os anos repletos de testes e desafios que passamos nesse mundo são um reflexo de nossa apresentação frente ao Rei do Universo. A maneira como nós iremos nos apresentar diante do grande Rei. Como a gente vive, como a gente se porta. A maneira como se rege os desafios da vida define as consequências que sairão deste fato, positivas ou negativas. Um pai necessita por diversas vezes no processo de educação de reforços negativos, que tem por objetivo transmitir a importância que aquele aprendizado representa. Precisa, às vezes, do reforço negativo. Eu estou falando para o meu filho não brinca com um pregador de roupas, que você pode prender o dedinho e vai doer. E ele insiste. Aí eu penso, vou deixar. Não vai machucar ele de verdade. Vai doer um pouquinho se prender. E aí ele prende o dedo, eu vou lá e falo, papai não avisou? Quantas vezes o papai precisa te avisar? Você tem que ouvir o que o papai fala. E tudo a gente aproveita para reforçar essa educação. Você tem que ouvir tudo que o papai e a mamãe falam. A gente só quer o seu bem, a gente está preocupado no seu bem-estar. A maneira como se reage aos desafios da vida define as consequências que sairão deste fato, positivas ou negativas. Um pai necessita por diversas vezes do processo de educação de reforços negativos, que tem como objetivo transmitir a importância do que aquele aprendizado representa. No momento em que a criança compreende, ela livra-se da necessidade de receber reforços negativos. Pelo contrário, torna-se um reforço positivo para com aqueles ao seu redor. Olha que lindo isso. Mesma coisa vale para um Tinok Shenishba, para uma criança que se perdeu, um judeu assimilado. No momento que ele começa a se dar conta, que ele começa a se conectar de novo, ele se torna um reforço positivo para o nosso povo. Ele se torna um bom exemplo para inspirar os outros. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que criticar como uma autocrítica, a gente também tem que elogiar e apontar qual é o potencial, qual é a alternativa. A gente já sabe que se afastar do judaísmo nunca terminou bem. Nunca foi positivo. Infelizmente, tem gente que acha que sabe mais do que todos os nossos antepassados, que toda a nossa Torá, do que o próprio Criador, e que os que morreram, em nome disso, morreram em vão, né? Vejam quanta prepotência, quanta arrogância. Muito triste.
Espero realmente que eles tenham um dia acesso a esses estudos, ou a essa reflexão, não precisa nem ser da nossa, desse nosso shiur, mas que abram suas cabeças, pelo amor de Deus. É muito contraproducente. Muito se procura a felicidade questionando-se cada detalhe do que se passa na vida, quando provavelmente ter humildade suficiente para curar suas tristezas através do significado que trazem, mas que necessitam de uma maior sensibilidade para serem notadas e por isso podem levar muito tempo para fazer algum sentido e curar uma dor da alma. Acho que o texto ficou estranho aqui, mas a humildade ela permite que a gente se proteja das coisas ruins. Porque se eu for humilde, eu vou assumir que eu não tenho capacidade de entender momentaneamente por que aquela lição veio para minha vida, mas quando a recompensa vier, eu vou lembrar. Ainda que a gente não faça as coisas pela recompensa, mas eu vou lembrar daquilo que da minha atitude, do aprendizado que veio junto, enfim. Segundo o Bartenura, vivemos em uma antessala que precede a presença do rei. Certamente haverá muito para lhe contar sobre uma vida inteira. A pergunta é quantas coisas positivas e construtivas teremos para apresentar ao nosso Pai, que deposita em cada ser vivo, uma expectativa de que faça de sua passagem nesse mundo um modelo do bem, uma dedicação exclusiva para melhorar o mundo através do amor e do respeito. Essa é a maior caridade que se pode fazer para o mundo e para a sua própria existência. Que fantástico, que interessante. O Bartenura ele traz Prosdor como Beit Sha'ar, a casa da cerca, que eu acho que a melhor tradução é a antessala. É aquele lugar que já é fechado, que já é, mas que é a preparação para adentrar num lugar ainda mais importante. Tarkelin, Makom Moshav HaMelech. O que é Tarkelin? É o lugar, de acordo com o Bartenura, o lugar onde se senta o rei. Seria algo como a sala do trono. Acho que esse até é o melhor exemplo do que o salão, do que o palácio, enfim. A sala do trono. Você vive a sua vida se preparando para o dia que você vai entrar na sala do trono, daquele que é o único, que é o grande juiz. Espetacular. Assim você deve corrigir a si mesmo neste mundo, ou atentar-se, né, prestar atenção à sua conduta nesse mundo, para que você mereça o mundo vindouro, para que você mereça receber das recompensas espirituais, que são consequência direta de atender à vontade de Deus. Por isso a gente fala tanto da recompensa não fazendo por ela. Mas o fato de a gente não fazer por ela não significa que a gente não a queira, não significa que ela não é boa, maravilhosa, espetacular. Então por isso a gente lembra, é como um reforço a mais motivacional. O Yahin, ele entende um pouco diferente essa palavra prosdor. A gente traduziu como corredor, como antessala, e que o Bartenura disse que é o lugar que antecede a sala do trono. Rabbi Yaakov Omer Olam Hazeh Domeh Lifrosdor, diz o Yahin, Kach Nikra Belashon Yavanas. Assim é chamado no idioma grego. Vehu Cheder Shelifnei Petach HaArmon. Ele entende de uma forma parecida, mas diferente. Ele fala que é um quarto, que é um cômodo, vamos chamar de cômodo, acho que é melhor, mas cômodo quer dizer quarto, é um quarto que fica antes da entrada do palácio, tá bom? Diferentes interpretações, vale a pena a gente pensar em ambas, seja na antessala da sala do trono, seja na antessala do palácio, no quartinho de segurança, sei lá como é que chamam hoje, isso que tem tantas sinagogas, as portas de segurança. Então, de acordo com o Yahin, essa é a ideia, é um lugar que você está antes de entrar no palácio. O mundo vindouro é o palácio, não é apenas o trono celestial. Tá bom, fica a opinião de cada um aí para a gente poder refletir de forma ainda mais plena e completa. Olha só que interessante que ele faz uma alusão já direta, né? O que quer dizer esse corredor? É o caminho do mundo, é o caminho a se seguir, é o caminho da vida. Seria o Lechem Shamayim. Mais um comentário que acho que a gente ainda não tinha mencionado. Olha só, uma opinião diferente do Rabbeinu Yonah, que a gente também ainda não tinha citado nos comentários, me parece, que ele já traz a Mishnah inteira e traz uma explicação para a Mishnah inteira. Já que ele chama Tarkelin de agradáveis, é um lugar, um salão agradável. Tarkelin Rua Birá. Fala, Tarkelin quer dizer a capital. Então, se prepara no teu caminho para quando você entrar na capital. Viratzal Omar Sheena Olam Hazeh Ela Kdei Lezakot Bo Haolam Haba. Ele diz, esse mundo serve para quê? Se não para dar mérito para o mundo vindouro. Se a gente pensar que nessa vida a gente vive 70 anos, 80 anos com bravura,
como diz o Teilim, é uma passagem muito curta em âmbito espiritual, ainda mais se comparado à eternidade. Então é isso que ele quer dizer, o mundo vindouro ele é a capital desse mundo. O mundo vindouro está lá para se justificar pelo mérito reunido no mundo material. Essa nossa passagem aqui ela é curta justamente para a gente poder reunir o nosso mérito e chegar então na capital, ou mandar os recursos todos para a capital, por assim dizer. Tem uma historinha, uma fábula muito bonita que diz o seguinte: certa vez um rei quis testar o seu filho príncipe para ver se ele já tinha condições de assumir o trono no seu lugar. O príncipe sempre teve de tudo. O príncipe foi criado dentro do palácio, então o rei tinha razões suficientes para se preocupar se o filho tinha uma preparação adequada para o reino, para o reinado. E o rei pensou muito e falou para o filho: filho, quero fazer um desafio com você e através desse desafio do seu desempenho eu vou saber se você está pronto ou não para governar. E o filho ficou muito impressionado e falou: tá bom, vamos lá. E o rei pegou, deu para o filho uma canoa, um barco, mínimo de recurso, falou: você vai pegar esse barco e você vai cruzar os mares para uma terra bem distante, onde ninguém te conheça, onde ninguém saiba que você é o príncipe. E lá você vai passar um tempo e vai provar para mim que você está pronto para administrar o reino. Bom, o dia da despedida, o filho parte, entra no barquinho, vai navegando, tá todo o rei, os súditos todos apreensivos e vai embora. E ele navega muito tempo, navega. E de repente ele chega num lugar onde ele desembarca do barco dele, cansado, com fome, e ele percebe uma coisa muito maluca no chão daquele lugar. Muitas pedras brilhantes. Quando ele olha com mais atenção, ele percebe que essas pedras brilhantes eram ouro e diamantes. Eram pedras preciosas. Mas não eram de alguém. Ele chegou numa praia, com um barquinho lá, e de repente a praia inteira coberta. Igual, vamos supor que as conchas do mar, tudo fosse pedras preciosas e ouro e não sei o que. Ele ficou maluco, ficou mexigne. Ficou maluco, pegou, começou a reunir, botou, encheu os bolsos de ouro e de diamantes, e maluco, falou: já vou poder voltar pro reino do pai. No mal pisei na ilha, já tô com uma fortuna tão grande ou até maior que a do palácio, do meu pai. E ele juntou tudo que podia nos bolsos, ele fez uma sacola com as pedras, com a própria roupa do corpo, realmente pra guardar, né? Devia ser judeu esse príncipe. E bom, ele tá com fome, ele não vê nada daquele lado da praia onde ele tá, então ele resolve se adentrar um pouco no continente, na ilha, enfim, ele não sabia o que era aquele lugar ainda. E de repente ele percebe que ele chegou no alto ali da montanha e ele tá numa ilha, e do outro lado da ilha então tinha uma cidade. E ele de imediato se dirige à cidade com muita fome. Ele estava cansado, ele estava sujo, ele precisava, né, se recuperar. Chegando na cidade, a primeira coisa que ele faz, ele entra no restaurante mais bonito que ele vê, fala: tô com o bolso cheio de ouro, de pedra. Ele pede o prato mais gostoso, que provavelmente era dos mais caros. E na hora que ele termina de comer, ele pede a conta. No que o garçom traz a conta, ele nem abre a caderneta, a gente já está desaprendendo do que é isso. Ele joga 2 pepitas de ouro dentro e fala: pode ficar com o troco. Aí o garçom pega, olha, e não entende, peraí, como se a gente tivesse aqui, alguém me pagasse pedras, né? Ele fala assim: mas você está me pagando com pedra? Eu falo: não. Isso aqui não é pedra não, isso aqui é ouro. Tá, não importa o nome da pedra que você está me falando, ela é mineral, ela é mangarita, aí não sei o que, jade. Uma pedra. Se eu quiser essa pedra brilhante, eu pego no chão. E o príncipe nessa hora botou a mão na cabeça e falou: ixi, me dei mal. Afinal de contas, dinheiro ali, corrente, não era ouro e diamantes. Por quê? Porque isso tem no chão, sobrando. Ele falou: bom, qual que é a moeda que vale aqui? Qual que é o dinheiro de vocês? O garçom responde: cebolas. E ele fala, o príncipe: puxa vida, cebolas? Mas cebola não vale nada. Mas eu não tenho nenhuma cebola comigo aqui. E o príncipe fala com o garçom, fala: queridão, eu venho de um lugar muito distante, eu não sabia qual era o dinheiro, eu não troquei. Eu sei que isso não é desculpa, e por isso, já que eu já consumi aqui no seu restaurante, eu precisava consumir, será que eu não posso pagar a conta lavando a louça e nunca mais eu venho, repito, esse erro? E o garçom, claro. E ele lavou louça, lavou muita louça para conseguir pagar aquele prato. E depois que ele conseguiu arcar, ele sai na rua pensativo. Oh, puxa vida, tantas pedras, tanta riqueza e ela não vale nada aqui. E agora eu tô aqui, eu preciso sobreviver por um tempo.
Então, ele encontra, vamos dizer, sei lá, assim o Rabino contava as histórias para torná-las um pouco menos bizarras, encontra um cigarro no chão, vende, compra dois, vende, compra uma caixa, e assim devagarzinho ele começa a se erguer, não cigarros, óbvio, né? Então, um exemplo, ele era uma pessoa que tinha o tino comercial, então ele pegou um copo, que não tinha valor, pintou, vendeu, já com esse dinheiro já pegou dois, já vendeu, quer dizer, foi crescendo, o negócio dele foi crescendo, ele começou a ganhar muitas cebolas, e muitas cebolas, e muitas cebolas. O que aconteceu com esse homem? O príncipe, o antigo príncipe, porque agora ele não era mais príncipe, era o empresário, malvadão. Malvadão não, gente, né? Tô brincando aqui com os intelectuais. Ele era um empresário malvadão, e ele fala, pô, peraí, nesse momento eu já sou o homem mais rico dessa ilha. Se todo o motivo pelo qual meu pai me mandou para cá era que eu pudesse perseverar por mim mesmo, sem usar da influência de ser príncipe, sem usar da influência de ser filho do rei, sem a certeza de que eu vou ser alguma coisa nessa vida, então acho que agora eu posso voltar pro reino. Sendo ele a pessoa mais rica da ilha, naturalmente ele não usava mais o barquinho, ele tinha ali um cargueiro gigantesco, né, com cabines de altíssimo luxo. O que ele fez? Ele encheu o cargueiro com toda a riqueza que ele tinha, suas toneladas e toneladas de cebolas. E ele voltou para o mar, se despediu ali da ilha, no mar, né, navegou bastante tempo, que nem quando ele tinha vindo, mandou cartas avisando para o rei, olha, eu estou voltando, acho que eu consegui atingir o objetivo, consegui passar no desafio, e de repente no dia que estava combinado que ele ia chegar, estava prevista a chegada do cargueiro dele, primeira coisa, todo mundo ficou, uau! Todo mundo bajulando o rei, falou, puxa, seu filho é uma cabeça! Que cargueiro gigante, você mandou ele daqui embora numa canoinha sem vergonha, numa canoinha simples, um barquinho a motor. Ele tá voltando com esse cargueiro gigante. Uau, deve ser para guardar toda a fortuna dele. No que o cargueiro, esqueci agora a palavra que se usa, no que ele aporta, sei lá, no que ele chega no porto, todo mundo, uau, fascinado com o tamanho gigante daquele navio. De repente começam a ser surpreendidos também por um cheiro esquisito que vem daquele navio gigante. Um cheiro que em muito pouco tempo se torna tão gigante ou até mais gigante que o próprio navio. O rei abraça o seu filho e logo em seguida ele, o conselheiro, pergunta para ele, queridão, mas que cheiro ruim! Que cheiro esquisito é esse? Ele fala, isso na fragrância da minha fortuna. Que fragrância, querido, que fortuna! Esse cheiro aí é um cheiro de cebola podre, pelo amor de Deus. Troquei as mãos pelos pés. Mas ele tinha ainda a recordação da sua chegada à ilha, que era um sacão cheio de pedras de ouro, de diamantes. Imaginem um saco de lixo de 120 litros lotado de pedra. Ele guardou. Depois foi perdendo a importância para ele, porque ele achou que eram as cebolas que contavam. Mas na hora que ele chega de volta pro rei, tem o cargueiro bonito e tal, mas se tiver vazio, tá, ele tem o valor de ser um cargueiro. Mas qual que é a explicação dessa história? Qual a relação dela com essa Mishnah que nós acabamos de estudar? Esse mundo aqui não é um corredor. O rei nos manda para uma terra distante, para uma terra onde os valores são outros, onde a mentira predomina, onde o que vale mais muitas vezes não é uma boa ação, infelizmente, mas é quanto dinheiro você tem. É o que você tem e não o que você é. E aí a gente vem para cá com a pureza da criança, vai crescendo e vai tirando a pureza da nossa vida, achando que são só as cebolas que contam. Não, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter uma Ferrari, tenho que ser o cara mais rico do mundo. Aí a gente volta pro rei e ele fala, mas o que esse dinheiro todo vale aqui? O que é essa moeda? Essa moeda é um pedacinho de metal redondo, desenhado. Esse papel aí com a cara feia estampada, o que isso vale aqui em cima? O que vale aqui em cima é aquele ouro que você achou quando você chegou. Aquela doçura, o amor ao próximo, a pureza. Isso é o que vale aqui. Se a gente lembrar que esse mundo é um corredor, é uma preparação diante do mundo vindouro, fica muito mais claro para a gente entender o que de fato vale nessa vida. Se vale mais eu ter muito dinheiro, que até de certo ponto é muito importante, óbvio, até para poder ajudar muita gente, mas se vale a pena eu não perder a minha referência. Eu não ouvi o que os outros estão dizendo. O cara tá vindo querer me convencer que uma cebola vale mais que uma nota de 100 reais.
Lógico que não. Esse exemplo é um exemplo tosco, pequeno, tolo, porque a gente está falando de dinheiro, que é difícil enganar com dinheiro, ainda que enganem, mas é mais difícil do que enganar com ouro, por exemplo. Posso dar uma pedrinha de ouro que não é de ouro, ela é folhada a ouro, ela é não sei o quê. Então, não vamos aceitar trocar o ouro. Olha aqui o nosso ouro. Trocar o nosso ouro, trocar a nossa Torá, nosso Tanar, por cebolas podres, por teologias mentirosas, por ideologias pagãs, idólatras, como essas vermelhas totalitárias, que acham que podem escravizar o homem, que acham que você não tem direito sobre as coisas que são suas. Peraí, meu. É assim que a gente faz um mundo melhor? É assim que a gente termina de destruir ele? Não troquemos o nosso ouro por cebolas. As cebolas estragam e o ouro brilha. O nosso ouro é a Torá, é o conhecimento divino, é a coisa mais preciosa que existe no mundo. A gente sabe que a gente não pode trocar nossa Torá. Então não vamos cair nessas armadilhas e Bezrat Hashem seremos sempre muito, muito, muito abençoados. Vamos fazer mais uma dedicatória aqui final para Refuah Shlema de Rivka Bat Esther, Nachshon ben Marta Balula, David ben Malkachaya, Ezra ben Sarah, para a elevação espiritual de Chaim Shalom Dov Ber ben Dvora Zichrono Livracha e Chaya Rivka Bat Shimon Bepes Zichrono Livracha, que esse mérito se estenda a todos os doentes e todas as pessoas já falecidas que vossos corações quiserem contemplar, assim como o meu mesmo. Obviamente eu tenho muito mais nomes para contemplar, especialmente daqueles que já partiram, assim a gente se mantém conectado a eles, mas a gente tenta também canalizar a força mais para aqueles que precisam mais nesse momento, aqueles que precisam de saúde, aqueles que recém partiram desse mundo. Hazak Baruch, seja forte e abençoado. O estudo Baruch Hashem é sempre abençoado e que a gente possa realmente continuar e chegar muito, muito longe com o conhecimento divino. Que essa praga acabe logo e que nosso povo seja reunido de uma vez em Israel, decretando o fim das guerras, o fim da morte, o fim de tudo que é ruim, de todo o sofrimento e o início de um novo período, o período da plenitude.